Gideão tinha uma mãe insistindo por ele. Durante a madrugada, orava comigo e sempre lembrando para mim, dizendo: filho, eu nunca vou desistir de você, porque eu sei que Deus tem um plano para a sua vida. E apesar dos muitos perigos, Para o outro assim disse: vamos matá-lo, é um bandido, né? Ele não vai fazer falta. Deus o resgatou. Mas no momento em que eu fui preso, eu vi ali, eu pude refletir tudo que Deus já havia feito por mim. O Identidade está começando. Boa noite, tudo bem? Estamos começando. Que felicidade ter a sua companhia aqui no nosso programa de boas conversas que aquecem, né? O seu e o meu coração, nos dão esperança. Muito obrigado, porque mais uma vez você está aqui comigo nessa noite. O presente de hoje é para você que gosta de história. Esse guia de estudos da Bíblia traz temáticas que unem história e profecia. É o livro de Daniel. Vou mostrar aqui para você. Possui uma mensagem muito oportuna para o momento que a gente está vivendo. Mensagem de esperança, que apesar de tudo de ruim que a gente está vendo nesse mundo, a Bíblia nos diz que dias melhores estão chegando. São 16 lições que percorrem aí os 12 capítulos do livro de Daniel, nos quais você vai descobrir a vontade de Deus para a sua vida. É uma revista que você recebe gratuitamente aí na sua casa. Você não paga nem a revista e nem o envio. Tudo um presente dos Anjos da Esperança para você. Se você quiser aproveitar essa oportunidade, então liga no horário comercial, 0 operadora 12 2127 3121. Anotou aí? 0 operadora 12 2127 3121. Você pode também mandar uma mensagem de WhatsApp, aí pode mandar agora mesmo. O número é o 12 982440077. Repetindo para você, 12 982440077. Você diz que viu esse guia de estudos, né, a revista Profecias de Daniel, aqui no Identidade e quer receber uma aí na sua casa, pronto, chega até você de graça e também com todo o nosso carinho, tá bom? E hoje você vai conhecer a história do Gideão dos Santos. Ainda na adolescência, o Gideão se afastou dos caminhos do Senhor, se envolveu com crime e drogas. Foi preso diversas vezes e sua mãe sempre o buscava na delegacia por ser menor de idade. Ela orava pela transformação na vida do filho e sempre dizia que nunca desistiria dele. Foram muitas idas e vindas, até que Gideão decidiu sair dessa vida e voltar para os braços de Cristo. Num último assalto, por pouco não foi morto por policiais. Viu ali uma chance de Deus para que ele se transformasse numa pessoa melhor. Hoje Gideão estuda para ser pastor e levar outras pessoas aos pés de Jesus através do testemunho dele. Pode não ser fácil, mas Deus nunca desiste da gente. Daqui 30 segundos o Gideão vai estar aqui no Identidade contando detalhes dessa história de amor teimoso que Deus tem por seus filhos. Não saia daí, são só 30 segundos e a gente já está de volta. Já de volta ao Identidade e vamos conhecer aqui o Gideão. Oi, Gideão, boa noite. Boa noite, Wagner, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Então tá jóia. Gideão, olha, a sua história, ela é uma história que muitas vezes aparece aqui no Identidade. Você era um menino que frequentava a igreja, né, uma criança em que a família era religiosa. Num dado momento, resolve que não é aquilo, existe uma curiosidade, existe um envolvimento com festas, existe um conhecimento do que a gente chama de mundo, né? Conhecendo o mundo fora da igreja. Mas graças a Deus, você hoje está aqui para poder contar a tua história de reencontro com Deus. Porque você foi para o mundo da criminalidade, para o mundo das drogas. E, infelizmente, não são todos que vão para esse mundo que conseguem voltar com vida, conseguem se reerguer com Deus e estão aqui para contar uma história de testemunho. Minha primeira pergunta para você você acha que a comunidade em que você estava envolvida tem uma parte de culpa nessas tuas decisões? Ou seja, as amizades, as influências que você tinha te fizeram decidir escolher sair da igreja e experimentar essas influências? A influência, ela foi muito forte, sim. É claro, as escolhas, as decisões foram minhas, né?
mas infelizmente no meu decorrer da minha vida eu tenho percebido que a influência ela tem uma força muito grande sim em nossas escolhas, em nossas decisões. Para mim, as influências dos amigos, do local onde eu convivia, isso foi um dos fatores assim determinantes, digamos assim, para que eu acabasse me afastando dos caminhos do Senhor. Você com 14 anos já foi preso pela primeira vez por um pequeno delito, né? A tua mãe foi lá te buscar na delegacia. Como é que foi? Ela te repreendeu? Ficou surpresa? Qual foi a tua reação também ao ser preso? Tua mãe te buscando lá na delegacia com apenas 14 anos. Eu nunca havia sido preso antes e alguns amigos já haviam me contado mais ou menos como foi a experiência deles. E ao princípio eu fiquei com muito medo e também com muita vergonha, né? Poxa, minha mãe, ela era muito conhecida onde a gente morava, uma mulher cristã que seguia sempre os princípios religiosos. Então eu fiquei com muita vergonha de ter que fazer a minha mãe passar por aquilo, né? Mas foi muito interessante também a maneira como ela reagiu a isso, a maneira como ela me tratou, foi o que mais me impactou assim nessa experiência, né? Com 14 anos de idade, foi quando ela foi me buscar com amor, ela conversou comigo, né? Me repreendeu de uma maneira assim carinhosa e me fez refletir na minha situação naquele momento ali, vai. Agora, embora você tenha ficado um pouco envergonhado nesse início, isso não te impediu de seguir adiante e crescer no mundo do crime. E eu entendo que até uma grande motivação para você ter essa busca pela criminalidade era o sustento do teu vício nas drogas, né? Porque você foi se envolvendo cada vez mais com as drogas, precisava alimentar esse vício, é algo caro, você não tinha, né, a melhor condição financeira, então você foi formando uma quadrilha e foi cada vez fazendo crimes maiores, cometendo crimes maiores para conseguir uma situação financeira melhor. Você não tinha medo? Porque do mesmo jeito que existe, né, na comunidade ali que você vivia, a influência da criminalidade, do uso das drogas, você via muita gente sendo presa, muita gente sendo morta, muita gente morrendo por causa desse envolvimento com o crime. Você não tinha medo que em algum momento isso pudesse também ser a tua realidade? Isso pudesse acontecer com você? O medo sempre estava presente, né, constantemente na minha vida, como você mesmo comentou. Devido ao vício, né, eu já não tinha dinheiro para poder sustentar o vício, então eu comecei, na verdade, com os meninos lá, a gente começou a vender drogas para sustentar o vício, o dinheiro já não foi suficiente, então começaram a fazer roubos, assaltos, né, para poder sustentar o vício e festas, mas o medo era constante, porque eu perdi muitos amigos, né, nessa época, e muitos foram presos também. E o medo estava presente a todo momento. Porém, a pessoa, quando está envolvida nisso, ela, querendo ou não, ela tem um compromisso ali com a criminalidade, digamos assim. Então, apesar do medo, eu ainda tinha um compromisso de ter que permanecer ali para poder, de certa forma, sustentar minhas necessidades que eu tinha na época, né? De drogas, vícios e festas, né? Sim. Então, Gideão, sua mãe teve que te buscar na delegacia várias vezes, né? Não foi só essa vez com 14 anos. Eu imagino que conforme você ia se aprofundando nesse mundo do crime, drogas, festas, né, esses vícios todos, essa até vergonha da tua mãe ter que passar, esse sentimento que você tinha, né, de arrependimento pela tua mãe passar essa vergonha, essa dureza de ir para a delegacia, talvez até ia diminuindo, porque era algo muito constante. Agora, aquele medo que você falou que realmente tinha de repente morrer por alguma situação, você passou muito perto algumas vezes disso, né? Tem até uma vez, numa briga ali com os traficantes, foi muito sério, você tomou um tiro, a tua recuperação foi muito lenta, passou um tempo usando muletas, inclusive. E assim, nesse momento diminuiu um pouco a tua atuação, até você não estava fisicamente pronto para de novo estar ali no crime. Mas está longe, de certa forma, disso, se recuperando muito lentamente de uma situação que poderia ter tirado a tua vida.
te fez naquele momento parar para refletir, pensar na vida? Será que eu estou fazendo escolhas certas? Ou esse pensamento não passava pela tua cabeça naquele momento? Pois é, Wagner, é uma pergunta muito interessante, porque, na verdade, eu refletia muito sobre isso, principalmente nesses períodos em que eu fiquei privado assim, da minha liberdade, e até mesmo nessa época em que eu fiquei hospitalizado, passei por uma recuperação bem lenta mesmo em casa, foi quase um ano ali sem poder andar, né? Mas a gente reflete, eu refleti ali naquele momento. E depois, como a gente já conversou anteriormente, as influências eram muito grandes também, porque quando eu comecei a poder andar, a poder sair, as influências já vinham e me procuravam, né? Já lembrando, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo, é, você está sem dinheiro, e já davam drogas, armas, ou dinheiro já de uma forma ali que você quase que você não tinha saída, porque eu não tinha trabalho, né? Então eu vivia em função disso, né? Apesar de refletir bastante, na hora acabava optando pelo lado errado, infelizmente, né? E eu acho que esses momentos até de reflexão que aconteciam, é porque a Bíblia diz, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar, ela jamais vai se esquecer dele, e você nasceu num lar cristão. A sua mãe era cristã, a sua mãe nunca deixou de orar por você, você sabia disso. Eu imagino que deva ser até muito emocionante para você hoje, naquela época talvez não, mas hoje, depois de ter se reencontrado com Deus, saber que durante todo o processo a sua mãe estava de joelhos e estava orando por você. Como é que isso te marcou? Sim, Wagner, isso ficou muito marcado para mim, não só para mim, mas também pelas pessoas que conviviam comigo, porque a minha mãe foi uma das primeiras moradoras na região, no bairro onde a gente foi morar. Um bairro muito pobre, então todos cresceram ali já conhecendo a minha mãe. Então ela conhecia as casas onde a gente se reunia para usar droga, as casas que a gente se reunia para dividir dinheiros de roubos, de furtos. E durante a madrugada ela entrava nesses lugares sem pedir licença. Eu costumo até lembrar, ela metia o pé na porta, né? Às vezes ela quebrava a porta e entrava, e às vezes pegava a gente ali fazendo alguma coisa, e ela dizia para os rapazes, né, para o pessoal que estavam ali, ela dizia assim: fica tranquilo, pode continuar fazendo o que vocês estão aí, eu só vim buscar meu filho, só vim resgatar meu filho. Aí ela me tirava de lá, sentava comigo no meio-fio, né, durante a madrugada, orava comigo e sempre lembrando para mim, dizendo: filho, eu nunca vou desistir de você, porque eu sei que Deus tem um plano para a sua vida. Eram as palavras da minha mãe que impactavam a minha vida e que me emocionam até hoje. Que mulher sábia, né? E que mulher de força e de fé. Bom, Gideão, tem um momento em que você resolve de fato abandonar tudo, resolve de fato se entregar para os planos de Deus para a tua vida, se entregar de novo para Deus, mas a história não foi muito fácil. Você teria que fazer um último assalto. A gente vai contar essa história logo mais, no próximo bloco. Vamos fazer um intervalo agora, porque quase que você realmente não consegue fazer esse último assalto e sair dele com vida. A gente vai para o intervalo e a gente volta já, contando mais aqui da história de como Gideão abandona o mundo do crime e das drogas para se voltar para Deus. De volta ao Identidade, e a gente está aqui recebendo hoje o Gideão. Gideão se afastou dos caminhos que ele aprendeu na casa dele, um lar cristão, se envolveu com as drogas, com festas e com o crime, inclusive para que pudesse sustentar todos esses vícios. A mãe sempre orou, sempre o resgatou na medida do possível, e sempre deixou claro de que Deus tinha um plano para a vida do Gideão e que ela não o abandonaria, assim como Deus nunca o abandonaria. Gideão, qual é o momento, o que faz com que você pensasse: chega de crime, chega de drogas, eu quero me entregar novamente nas mãos de Deus e quero abandonar essa vida realmente da criminalidade? O que te faz ter essa decisão? Sabe, Wagner, durante toda a minha vida, o Espírito Santo sempre falou fortemente ao meu coração. Mesmo eu estando longe dos caminhos de Deus, eu sempre ouvia
fortemente o Espírito Santo falando comigo. E então, em uma dessas vezes, eu já tinha tentado voltar para a igreja, voltar para os caminhos do Senhor várias vezes, não conseguia. Mas um dia foi tão forte que eu decidi voltar. Aí eu chamei, né, o pessoal ali, a quadrilha onde a gente fazia parte, comuniquei o pessoal, então eu estou saindo, vocês me conhecem, sabe que eu não sou desse mundo, assim, eu estou aqui por acaso e eu sou cristão, nasci de um lar cristão, então eu quero parar com tudo. Porém, eu fazia parte ali, eu dirigia o carro, né, eu era piloto de fuga da quadrilha, então a gente tinha uma agenda e o pessoal tinha um último assalto ali que deveriam ser feito para que eu pudesse sair. Aí tudo bem, eu aceitei ali aquilo, mas com uma dor no coração, né? E algo assim que me deixou muito impactado foi que durante no trajeto até a empresa onde seria realizado aquele roubo, eu orei a Deus, né? Pedi a Deus para que Deus me protegesse ainda naquele momento. E o que aconteceu foi que a gente chegou no local, deu tudo errado, né? A polícia invadiu o local onde a gente estava. Eu consegui sair um pouco para trás, apareceu dois homens, né? Apareceu dois homens assim do nada e eu ali a primeira reação que eu tive que render aqueles dois homens, né? Pedir para que eles ficassem tranquilos, para que não sofressem ali, para que não morressem até, né? E eles então deitaram no chão aqueles dois e o rapaz que estava comigo, responsável por pegar o dinheiro, acabou pegando o dinheiro e vendo toda aquela confusão, fugiu e me deixou ali sozinho. Aí, sem saber o que fazer, né? Foi o momento que eu me virei de costa para me tentar sair daquele local também. Mas aqueles homens que entraram eram dois policiais, né, disfarçados, e no momento em que eu me virei, eles atiraram, né, cada um sacou ali de uma arma, de uma pistola, e atiraram mais de 15 tiros ali, uma distância assim de uns 4 metros de mim, e acabaram acertando a minha perna, né? Foi nesse momento ali que eu fiquei caído no chão e um desses policiais chegou, colocou o revólver na minha cabeça e olhou para o outro assim e disse: vamos matá-lo, é um bandido, né? Ele não vai fazer falta. Ali foi um momento assim que eu lembrei da minha professora dos primários, lembrei da escolinha, desbravador, lembrei de tudo ali naquele momento e percebi que ali talvez fosse o momento em que eu estivesse perdendo a minha salvação. Mas Deus me amou e naquele momento o outro policial não permitiu que tirassem a minha vida naquela hora ali. E uma frase que ele disse que me impactou muito, ele disse assim: não vamos matar ele porque se nós matarmos, quem vai sofrer vai ser a mãe e não ele. Vamos levá-lo para o hospital. E ali eu fui para o hospital, fiquei um tempo lá no hospital. Esse policial que atirou em mim, Wagner, no outro dia, ele foi no hospital injuriado, foi nervoso, levou uma sacola com diplomas, medalhas, e mostrava para mim assim, dizia: olha aqui, ó, na academia eu sou campeão de tiro, eu não erro. E eu não sei como que eu errei mais de 10 tiros de você numa distância ali de 3 metros. Ele não acreditava, ele ficou nervoso comigo ainda. Ele falou: atirei mais de 10 vezes, acertei um e na tua perna ainda. Não sei como, ele ficou muito bravo. Foi ali, então, que, né, eu acabei sendo preso, acabei sendo condenado, né, pela justiça ali por 8 anos e 4 meses, né, cumpri uma parte e acabei fugindo da prisão. Depois a polícia acabou me pegando novamente e eu acabei, então, ali tendo que pagar tudo o que eu devia para a justiça. Então, veja, nem nessa situação tão drástica que você viveu e ali você entendendo que talvez perderia a sua salvação, né? Com a arma na cabeça, você teve aquela situação clássica da pessoa que está vendo a morte de perto e passa um filme na cabeça. Mesmo assim, você ainda teve recaídas e voltou para o crime. Mas aí foi na penitenciária, quando você foi preso novamente,
que você tomou a decisão de ter uma mudança completa de vida e, de fato, não voltar para o crime, não só voltar para a igreja, mas se tornar também um pastor, porque hoje você está estudando teologia e você quer se tornar, né, um pastor da Igreja Adventista, se forma agora no final do ano. Por que essa decisão foi tão profunda e tão certeira lá dentro da cadeia? Então, Wagner, na verdade, desde pequeno, assim, eu sempre convivi com a minha família, na igreja. Meu pai sempre pregou, o pai é um grande pregador, eu sempre assistia a ele, queria ser igual a ele, eu tinha essa vontade de ser um pastor, mas no momento em que eu fui preso, eu vi ali, eu pude refletir tudo que Deus já havia feito por mim, tudo os livramentos que Deus havia feito na minha vida. Eu via nitidamente o Espírito Santo me guiando, falando ao meu ouvido, ao meu coração. As palavras da minha mãe refletiam muito nos meus pensamentos. E eu orei a Deus, né? Eu orei a Deus e falei: Senhor, eu sei que pelas minhas próprias forças eu não consigo fazer nada. Teve uma época em que, logo após quando eu saí da penitenciária, eu me ajoelhei no meu quarto chorando e eu fiz uma oração muito sincera para Deus. Eu disse assim: Senhor, eu não estou aqui porque eu quero, não estou de joelhos aqui, não estou com vontade de orar, nem de ler a Bíblia, mas eu conheço o Senhor, eu sei que o Senhor existe e que o Senhor pode fazer um milagre. A minha mãe me ensinou isso e eu sei que isso é fato. E se o Senhor realmente tem um plano para a minha vida, como a minha mãe falou, o Senhor vai ter que fazer alguma coisa, porque eu não posso fazer nada. E foi ali, Wagner, então, que a minha mãe teve uma ideia de mudar de bairro. Ela alugou a casa onde a gente morava e foi morar em outro bairro. E foi ali que é onde houve realmente essa mudança, né? Justamente como a gente começou conversando sobre as influências, né? Sobre as influências. Minha mãe me tirou daquele local e a gente começou a frequentar um outro bairro. E ali a gente encontrou uma igreja pertinho da casa onde minha mãe alugou. E a gente foi lá, foi muito bem recebido. Foi ali que foi o ponto de virada, assim, onde realmente Deus me mostrou que Ele tinha um plano para a minha vida e me trouxe até aqui, até o curso de teologia. E louvado seja Deus por isso. Amém. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Como é que você vê a gratidão né, por essa decisão dos teus pais? Como Deus cuidou de você o tempo todo, e aí a gente vê o poder dessa oração, né, intercessora aí da tua mãe. E como toda essa experiência que você teve, que com certeza não era plano de Deus que você tivesse, né, Gideão? Mas agora que você viveu tudo isso, como isso pode ajudar nesse teu ministério pastoral que vem daqui a pouco? Eu mesmo não sei o porquê que Deus permitiu que eu passasse por tudo isso, mas eu sei que Deus tem um plano para tudo. E isso me trouxe muitas experiências negativas e me trouxe muitas experiências que vai me ajudar também no meu ministério. Eu tenho certeza que, como eu passei, pelo que a minha mãe passou, existem muitas mães passando pela mesma situação. Eu me recordo que eu chegava em casa sempre de madrugada, entrava bem devagarzinho, assim, para não acordar meus pais, mas não tinha jeito. Na hora que eu abria a porta, a minha mãe estava ali de joelho. Então, isso ficou muito gravado em minha mente. Eu sei que hoje existem muitos pais que lutam com isso, a sua própria família, muitos filhos aí desviados da igreja, e muitos que sofrem por causa de drogas e outras coisas também. Então, eu acredito que essa parte negativa que eu passei, pode se tornar positiva, que com a experiência que eu adquiri, eu posso também, através da minha vida, poder ajudar outras pessoas. Com certeza. Gideão, que bom que Deus te resgatou. Que bom que finalmente Amém. Você ouviu a voz do Espírito Santo e hoje está dedicado, né, não só para a sua própria espiritualidade, mas para contribuir com a espiritualidade de outras pessoas no ministério pastoral. Muito obrigado por ter compartilhado a sua história com a gente e que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério. Muito obrigado. Amém, Wagner. Deus abençoe a vocês também. Vocês têm sido sempre um instrumento nas mãos do Senhor. Louvado seja o programa e louvado seja Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e na vida de vocês também. Amém. Muito obrigado a você também que ficou com a gente até agora. Um feliz sábado para você e a gente se encontra na segunda-feira às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.